Olá a todos e a todas, vamos continuar com o nosso projeto aí, Um Breve Século XX. Hoje a gente vai para a primeira parte da Primeira Guerra Mundial, tá certo? E nessa primeira parte, né, da Primeira Guerra Mundial, nós vamos nos debruçar sobre acontecimentos. Aqui vocês já estão vendo que eu vou linkar, né? Vamos dizer assim, alguns acontecimentos gerais que eles vão proporcionar, vamos dizer assim, né? Um tempo, né? Na realidade, eles vão proporcionar uma atmosfera, eles vão proporcionar o tempo, eles vão proporcionar as condições necessárias, né, para que o conflito ele realmente aconteça. Então, historicamente, a gente vai, evidentemente, se debruçar sobre os fatos históricos, né? Aquilo que vai acontecendo e você olha para eles e diz assim, epa, isso aqui vai dar problema, né? Ou seja, a gente vai agora para acontecimentos. É necessário também que você entenda que esses acontecimentos eles não têm uma linha. Ou seja, um começou, depois veio o outro, depois veio... Não. A história é como se fosse uma espiral. Os acontecimentos, eles vão ao mesmo tempo, basicamente, né? Eles vão se dando contínuo. Não existe aquela coisa, um acontece primeiro, depois o outro. Não. São fatos que vão acontecendo basicamente ao mesmo tempo. Podemos dizer assim para ficar mais fácil. Tá certo? A gente estuda uma coisinha de cada vez para que fique mais fácil da gente aprender, tá ok? Então, sabendo disso, né? E, obviamente, você tem que assistir a parte introdutória. Tem coisas aqui que é preciso você assistir a parte da introdução, né? O Breve Século XX, a parte da introdução para que você entenda. Tem coisas que eu não vou falar porque eu já disse no vídeo anterior. Então, esses acontecimentos, a gente vai dividir basicamente eles, tá certo? Em 4, né? Então a gente vai ter basicamente aqui o nacionalismo, né? A gente vai ter essas disputas imperialistas. Eu falei mais ou menos na parte introdutória, mas a gente vai falar um pouquinho aqui. Disputas imperialistas, nacionalismo, alianças militares, né? Que a gente vai ter aí. E a gente vai ter a corrida armamentista, que já é basicamente a guerra vindo, né, a Primeira Guerra se moldando, tá certo? Então a gente vai estudar esses acontecimentos que são extremamente importantes para que a gente consiga compreender a Primeira Guerra Mundial, ok? Então a gente vai agora analisar algo que é de suma importância para que a gente consiga compreender, né? Lá na parte introdutória eu falei que as grandes potências mundiais, né, basicamente do início do século XX, 1900, elas estavam todas localizadas na Europa. Os países mais ricos mesmo, né? Então, é necessário que você consiga compreender que essa questão do nacionalismo, ele vai nascer muito forte, né? Ele vai ser extremamente forte e eu vou explicar até por quê. Então, vamos pegar algumas características, né, que são extremamente importantes para que a gente consiga compreender essa questão do nacionalismo, ok? Esse nacionalismo, a gente vai ter, a primeira são características identitárias. Aqui fica muito difícil da gente falar isso sendo brasileiro, porque se eu perguntar para você o que é ser brasileiro, vai existir uma porrada de coisas, né? Aí tal, que não, ser brasileiro é isso, ser brasileiro é aquilo, né? Mas, enfim, não vou falar nisso. Mas a Europa, eles vão construir discursos, eles vão construir histórias, né? Eles vão construir fatos. Ou seja, a Europa, né? O velho continente, podemos dizer assim, eles vão pegar características, né, de cada território ali e vão construindo, né, sua história. Vão pegar seus principais guerreiros, vão pegar suas conquistas e eles vão moldando, né, esse aspecto identitário. Eles vão dando forma a um processo cultural, né? Então,
É aqui nesse momento que a gente começa a perceber, por exemplo, né? Vou citar um exemplo que a gente vai ver muito isso. A própria Alemanha, né? O próprio Hitler, lá na frente, né? Eu vou trazer ele um pouquinho só para que você entenda. Ele vai construir a ideia do povo ariano, né? Aí o povo descendente, né? O povo germânico. Ou seja, ele vai construir uma característica de identidade para dizer assim, você é alemão, né? E as pessoas, elas vão bebendo isso, elas vão entendendo isso e vão, né, se moldando. A gente pode dizer, por exemplo, né, brasileiro gosta de futebol, né, que eu basicamente não concordo tanto, mas vai lá, gosta de futebol, carnaval, né? O Brasil é um país continental, né? Então fica difícil da gente especificar o que é ser brasileiro. Fica aí essa pergunta para você, tá certo? A Europa, ela fez isso muito bem, né? Óbvio que o território é menorzinho, os países, né? Não é como o Brasil, tão grande e tem uma cultura tão diversa. Acredito que é isso. Ser brasileiro é perceber que você faz parte de um povo tão diferente, tão diverso, né? Mas isso é um assunto para uma outra história. Então, características identitárias significa isso, né? Aí surge bandeira, surge hino, que até a gente tem aqui, né? Surge o respeito pela sua pátria, né? Surge a vontade que você vai ter de ver o seu país crescer economicamente. Você, uma coisa que é muito importante aqui nesse processo identitário, eles fizeram essas características de identidade até porque você vai preferir comprar um objeto do seu país, tá certo? Ao invés de outro. Ou seja, para poder fortalecer a sua indústria nacional, né, podemos dizer assim, os seus produtos nacionais, você vai ter um fortalecimento disso. Então, compre produtos, porque aí você vai ter aí esse produto, esse tipo de comida é minha, né? Então você vai ter a Itália, você vai ter a Alemanha, você vai ter a França, né? Você vai ter esses países, a Inglaterra, né, fazendo, olha, esse tipo de comida é da gente, esse tipo de roupa é nosso, né, é uma questão cultural. Então você vai ter orgulho, basicamente, de comprar aquilo ali e de vestir a camisa do seu país. Eles fazem isso de uma maneira muito latente, né? Os governos, né, fazem essa característica de identidade de uma maneira muito forte. É óbvio, eu não vou discutir aqui, mas só para que você perceba que o Brasil não é assim. Preferimos muito comprar coisas de fora a ter as nossas próprias marcas. Talvez isso esteja mudando, mas isso é um assunto também para uma outra história. Mas lá na Europa é muito forte isso, né? Acredito que até hoje também, né? Então lá é muito forte essa questão de identitária, da questão cultural, de você saber de onde o seu país surgiu, as conquistas que ele teve, né? Então isso gera um nacionalismo. Eu faço parte de alguma coisa. Isso é muito forte e isso é importante que você consiga compreender isso aqui. Por quê? Porque a pessoa, para ir, obviamente, para uma guerra, defender o interesse do seu país, é necessário que você se sinta muito, vamos dizer assim, abraçado pelo seu país, né? O seu país, ele dá condições para que você cresça, né? Isso aí é basicamente indiscutível nos países europeus. A outra é a lealdade à nação própria. Essa aqui devia ser a própria nação, mas vai lá, né? A lealdade à nação. O que seria lealdade? Pô, se eu sou alemão, eu sou alemão. Então, assim, para onde eu for, eu vou ter orgulho de dizer que eu sou alemão. Se eu sou francês, né? Se eu sou inglês, né? Ou seja, se eu sou ali da Inglaterra, se eu sou italiano. Ou seja, cada país desse, evidentemente, eles vão gerar, né? E eu já amarro com a outra, né, de baixo, que é para que vocês entendam, né, aqui o bem-estar dos cidadãos. Então, assim,
É notório que a gente assista, por exemplo, até no YouTube, né? Tem várias pessoas, aqueles programas de viagem, né? Que as pessoas saem do Brasil e vão viajar e vão conhecer a Itália, a França. Se você colocar lá, você vai ver os guias falando, né? É notório que quando você nasce, evidentemente, nesses países, né? Lá do antigo mundo, da Europa, né? Você vai ter, por exemplo, ali você vai ter uma seguridade social, você vai ter emprego, você vai ter um estudo bom, né? Ou seja, o governo vai dar essa condição para que você, evidentemente, cresça dentro do seu país. Então, é óbvio, se eu tenho condições para que eu cresça dentro do meu país, é óbvio, é inquestionável que eu vou defender o meu país, eu vou ter orgulho. Eu nasci. Aí você vai ter, né, o alemão, o francês, o italiano. Por que eu tô dizendo isso? Porque eles vão pra guerra, né? E eles vão defender, evidentemente, aí o seu território. Eles vão defender essa questão da sua pátria. Eles vão defender. Não é como aqui no Brasil, por exemplo. Tá certo? É um pouco diferente, né? A gente é complicado, né? O Brasil é bastante complicado, né? Não vou nem tocar nesse assunto, mas eu quero que você entenda que lá na Europa você tinha, ainda tem, né? Mas você teve uma construção, né, desse nacionalismo, uma construção de identidade, uma construção de ter orgulho e principalmente, né, os governos de lá, eles geram um bem-estar para o seu cidadão, para as pessoas que nascem lá, né, que são de lá mesmo. Então você vai ter lá uma cobertura, a lei funciona evidentemente para todos, né? Você tem toda uma organização educacional. Então isso aqui é muito forte, né, para que a gente consiga compreender que boa parte das pessoas vão para a guerra para proteger evidentemente a sua pátria, né, o seu território ali, que proporcionou muitas coisas para vocês, né? Ou seja, muitas coisas para você, né? Ou seja, você teve estudo, você pode, então assim, você pode estudar, você pode crescer, né? Então eles dão condições para que você faça isso, tá certo? E você sabe que ali é uma questão de cidadania, né? É uma questão do seu território. Então esse nacionalismo é muito importante para que a gente consiga compreender que que a pessoa, ela sabe evidentemente de onde ela nasceu, né? Se for Alemanha, se for França, se for Inglaterra, né? Se for Itália, ou seja, ela sabe ali de onde ela nasceu, ela sabe que ela vai ser, vamos dizer assim, abraçada, que ela vai ser defendida, que os seus interesses vão ser defendidos perante os outros, né? E aí você vai ter orgulho de comprar produtos, né, que sejam do seu país, né? A gente, infelizmente, a gente percebe muito isso, né? Carro alemão, por exemplo, né? Ou seja, carro italiano, aí você tem a Ferrari, ela é um orgulho para eles, e esse orgulho é tão forte que passa para os outros países, né? Você vai ter aí a cultura, você vai ter uma porrada de coisas aí que as pessoas vão ter orgulho, né, de participar desse território, participar disso, né, desse país. Coisa que, vamos ser sinceros, que aqui no Brasil a gente não tem tão forte quanto lá. Você pode estar se perguntando onde é que é os Estados Unidos. Iremos chegar nele, mas nesse momento aqui estamos no início do século XX, então ele ainda não, vamos dizer assim, ele ainda não aparece tão forte quanto ele é hoje, né? Aqui ele era um país que estava crescendo, estava ali crescendo, timidozinho, ninguém dava muita coisa por ele, mas ele estava ali crescendo, ok? Então é importante que você perceba essa questão do nacionalismo, de fazer parte de algo, de fazer parte de um todo, né? É importante que você
evidentemente perceba isso, ok? E por conta disso, eu retomo a imagem uma das imagens da parte introdutória. Então você vai ter aqui, ó, as potências, né, europeias, elas vão atrás da África e da Ásia para pegar matéria-prima barata e mão de obra barata. Assiste lá a parte introdutória, beleza? Eu explico bem direitinho isso. Então, eu trouxe aqui para que você consiga compreender que nesse momento agora, eu, que faço parte de um exemplo, que faço parte de um determinado país, eu vou querer que os meus interesses, eles sejam cumpridos. Então, se eu for alemão, os meus interesses vão ter que ser cumpridos ali e eu vou defender o meu governo. Se eu for italiano, a mesma coisa. Se eu for francês, a mesma coisa. Se eu for inglês, a mesma coisa. Então, se você parar para perceber aqui, né, você vai ter basicamente as grandes potências mundiais que já estão protegidas ali pelo nacionalismo. As pessoas que nascem, por exemplo, eu vou comprar um determinado produto, eu compro do meu país. Então, ali você já estava tendo, rapaz, como é que eu vou vender mais? Porque eu preciso do lucro, que é o capitalismo, papapá. Né? Eu explico bem direitinho na parte introdutória, tá certo? E é nesse momento, nessa disputa aqui, né, que as grandes potências europeias vão ter, principalmente em relação à África e Ásia. Tem a Oceania aí, mas eu vou focar na África e na Ásia, né? Principalmente aqui, a gente vai ter essa questão do conflito atrelado a isso aqui. Então, vamos tentar entender, tá certo? Isso aqui talvez seja vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? Seja a cereja mártire, né? Seja aquela coisa que falta, né? Aquele temperozinho que falta para que a comida fique mais deliciosa, né? Então, o que é que acontece? Eu sou um país europeu, um exemplo, né? Posso ser Alemanha, posso ser Inglaterra, posso ser Itália, posso ser França. Sou um país europeu ali, tenho minhas indústrias, vendo meus produtos, mas para que o preço dos meus produtos diminua, eu tenho que ter matéria-prima e mão de obra barata. E aí o que é que acontece? Vou voltar aqui para que você entenda. Para que eu vá conquistar a África, partes do território africano, né, lá, quanto da Ásia, eu preciso, evidentemente, de alguma coisa, né? Eu preciso estabelecer aí alguma coisa. É necessário que você consiga compreender que nesse momento inicial, preste atenção, nesse momento inicial, eu não vou conquistar esse país pela força, não, tá certo? Isso é extremamente importante porque isso vai ser utilizado também na Segunda Guerra, né? E até hoje é utilizado. Eu vou conquistar esses países através da questão ideológica, a questão das ideias, da mente. Então, o que é que acontece? Vamos tentar entender. Fica muito fácil da gente trazer, né, para o Brasil. Eu moro numa cidade do interior, uma cidade pequena, né, Gravatá, Pernambuco, tá certo? Fica a poucos quilômetros de Recife e você tem aqui, basicamente, grupos políticos que na esmagadora parte das cidades do interior, principalmente aqui do interior do Nordeste, você tem grupos políticos, basicamente dois grupos políticos, né, que eles vão disputar o poder político. Na África e na Ásia, isso também aconteceu. E o que é que tem a ver com os países europeus? É muito simples. Um exemplo. Eu sou Alemanha, aí eu chego lá, mando um porta-voz, né, um representante lá do meu país e digo assim, cara, ó, eu vou financiar a tua campanha política aqui, o teu controle, né, por esse território.
Agora, quando tu conquistar, você vai me dar acesso à matéria-prima aqui. Eu vou botar umas indústrias, vou empregar algumas pessoas, vou fazer alguma classe média aqui e tal, né? Aí a pessoa lá na África, lá na Ásia vai dizer, tá, beleza, vem. Mas aí, supondo que a Inglaterra vem também, né? E vai basicamente financiar o grupo oposto, a oposição. E é nesse momento que eu quero que você entenda que tanto a África quanto a Ásia, né? Quanto o Oriente, basicamente, você vai ter grupos ali que vão ser, vamos dizer assim, financiados, tá certo? Por essas potências. Então vai entrar muita grana, vai entrar muito dinheiro. E é nesse momento que você, né, é necessário que você consiga compreender de uma maneira muito clara que você vai ter grupos radicais mesmo. Por isso que tem conflito a dar com pau. Conflitos, né? Conflitos extremamente grandes, grupos que vão ser armados de um lado, se armar do outro, quebram, basicamente brigam, né? O pau. Enquanto eles estão brigando lá, as potências mundiais, elas estão retirando essa matéria-prima, né? Elas estão retirando, estão escravizando o povo. Então, o que é que acontece basicamente isso? Né? Como é que você controla um determinado país? Você vai e banca. Você, vamos dizer assim, você financia, você dá dinheiro a um determinado grupo político. Esse grupo político vai assumir o poder, né? Enquanto isso, outro país financia o outro grupo político e eles vão se alternando no poder, né? Vão se alternando no poder. E os interesses desses grupos políticos não vão ser os interesses da África, nem tampouco da Ásia, tá certo? Eles não vão ter, vão ser os interesses de quem financiou eles. Pode ser uma indústria alemã, uma indústria francesa, né? Uma indústria inglesa, uma indústria italiana. Ou seja, é necessário que você consiga compreender que a guerra, ela vai se dar por quê? E aí a gente vai entender e fechar essa primeira parte da Primeira Guerra Mundial, não é? É muito importante. Quando você compra alguma coisa, aquilo passa a ser seu, né? Você injetou dinheiro naquela, né? Sei lá, você comprou um carro, vamos lá, você comprou uma casa, você comprou um terreno, pô, o terreno é meu. Eu posso estar pagando por 30 anos, beleza, mas é meu, eu tô pagando ali, ó, todo dia tem um carnezinho, tem a comprovação que eu tô pagando, é meu. A mesma coisa são esses países. Pô, o cara comprou um país. Não, ele não comprou um país, ele comprou o direito de extrair a matéria-prima. Como é que é isso? Financiando um prefeito, um governador, um ditador. Por isso que na África você vai ter uma porrada de, vamos dizer assim, tribo, né? Um grupo matando outro grupo, né? Você vai ter muito isso. A Ásia também, né? Porque o cara vai financiar esses grupos, que depois vai virar grupo terroristas. A gente vai ver com calma. Mas nesse momento é necessário que você entenda isso. Quando a pessoa financia, você passa a ser dele. Um exemplo claro, vamos lá, um exemplo claro aqui, né, que acontece muito. Determinados políticos em nosso Brasil são financiados por grandes empresas. Então, primeiro, ele vai ter que atender os interesses da grande empresa que financiou a campanha dele para depois pensar, vamos lá, no povo. A mesma coisa aconteceu aqui. Primeiro você atende os interesses de quem financiou você. Porque você só vai ficar no poder porque você está com esse dinheiro que a pessoa está lhe dando. Por exemplo, que uma empresa alemã, né, uma empresa francesa, uma empresa italiana, então o cara foi lá e disse, toma aqui, ó, dinheiro. Aí o cara compra arma, enfim, vai conquistando os territórios ou vai lá politicamente, ganha, né? E aí você vai ter basicamente
as grandes potências europeias, elas vão disputar territórios que você pode dizer assim, poxa, mas não é delas esse território, é da África e da Ásia. Sim, mas teve dinheiro aí, teve investimento, então elas vão brigar. Tipo, eu cheguei primeiro, eu financiei tal grupo, aí o outro país vai dizer, sim, mas eu financiei o outro. E aí você vai dar mais dinheiro, né? Dá dinheiro a um grupo, dá dinheiro ao outro, e aí você vai ter grandes conflitos na África e na Ásia, né? Os caras vão chegar a se armar mesmo, né? E um grupo quer matar o outro, tal, mas por trás disso, é isso que a história é maravilhosa. Ela vem evidentemente analisar nossos fatos, né? Analisar os fatos ocorridos. Por trás disso tem um financiamento ali pesado de grandes empresas e indústrias que são da Alemanha, que são da Inglaterra, que são da França, que são da Itália, etc. Tá certo? Então é importantíssimo que a gente consiga compreender isso aqui, ok? Então essas disputas imperialistas, elas vão acontecer aqui, essa disputa vai acontecer aqui. O cara não vai chegar na África dizendo assim, eu sou inglês e vou tomar o seu território. Não. Ele vai por trás, financia um grupo político ali, um grupo que está crescendo, tá certo? Enquanto o outro país financia outro grupo. E às vezes não é 2 grupos, tem 3 grupos ali, né, distintos. E aí, meu amigo, eles vão financiando, né? Os caras vão brigar pelo poder. Enquanto eles estão brigando, eles estão extraindo matéria-prima, que seja petróleo, que seja carvão, que seja prata, que seja ouro, que seja minério, né, ferro, enfim, né? Eles vão extraindo essas matérias-primas para poder levar para suas indústrias e, consequentemente, os seus produtos ficarem mais baratos, tá certo? Então, no início do século XX, você vai ter isso. Você vai ter essas características que são extremamente importantes para que a gente consiga compreender, né? Que esse financiamento ele vai gerar guerra, porque, como eu disse lá no início da aula introdutória, boa parte da grana do mundo no início do século passado, do século XX, estava na Europa. A concentração de dinheiro, ou seja, países europeus riquíssimos, então eles tinham dinheiro para financiar por um bom tempo, eles tinham recurso, né? E óbvio que não existe almoço grátis, né? Ninguém vai financiar sem ter algo em troca. Então, o que é que acontece aqui? A pessoa vai financiar um grupo político, esse grupo político vai atender seus interesses. Pô, por que eles vão atender os interesses? Porque se eu não atender os interesses, não quero te atender, beleza, eu paro de te dar dinheiro. E vou financiar outro grupo e tirar você do poder. É basicamente isso que acontece. E essa alternância de poder, né, entre essas colônias, né, vamos dizer assim, África, Ásia, é que vão fazer com que os interesses do país nunca são vistos em primeiro lugar. Sempre são os interesses daqueles que financiam, tá certo, esses determinados grupos, ok? Então a gente vai evidentemente encerrando por aqui, né? Essa explicação eu acho que tá clara, né? Aí para vocês, essa primeira parte da Primeira Guerra Mundial a gente encerra por aqui e continua aí, né? Assistindo o breve século XX. A gente vai percorrer todos esses conflitos para que a gente consiga também entender esse mundo em que a gente está vivendo, porque as consequências disso que a gente vai ver, elas são refletidas hoje, tá certo? Então, primeira parte da Primeira Guerra Mundial tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, valeu e continua aí com o nosso, vamos dizer assim, mini curso, o breve século XX. Valeu!